Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 29 minutos. A gente recebe agora Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, aqui com a gente nos nossos estúdios. Muito bom dia, Gustavo, bem-vindo. Muito bom dia para vocês também, muito obrigado. Gustavo, queria entender um pouquinho da sua leitura aí do IPCA, né? Da gente trazendo esse IPCA 15 vindo menor, inclusive, ali do que o mercado de fato esperava, mas ainda assim traz algum sinal de alerta, ou você acredita que Banco Central, isso possa ser algum fator aí determinante para as próximas reuniões do Banco Central ou nada muda? Eu acredito que mais uma vez mostra que a inflação não está tão descontrolada que nem alguns no mercado pintam. Você vê que teve realmente uma pressão puxada pela energia, isso era esperado, a gente sabe que tem um contágio muito rápido nos preços e o IPCA mostra isso, mas de qualquer maneira outras métricas não demonstraram nenhuma preocupação tão grande a ponto de você falar o BC está muito atrás, precisa sair correndo, subindo juros, isso aparentemente não é tão necessário pelos dados do IBGE. Ponto curioso que hoje pela manhã o Banco Central mostrou o Excel, as respostas das pessoas que respondem o questionário do Copom. Para quem não sabe, o Copom ele envia para diversos participantes, instituições financeiras, bancos, corretoras, e pergunta uma série de questões sobre o que eles estão acreditando sobre a economia. E um ponto interessante é que, diferente dos anteriores, que a maior parte das decisões do Banco Central era quase que apoiado. O Banco Central vai fazer o quê? Eles perguntam. E o que você acha que ele deveria fazer? Quase todo mundo respondia tudo igual. O Banco Central vai subir, vai cortar, vai deixar estável. E eu acho que é isso que ele deveria fazer. Dessa vez, dos 108 respondentes, 38 falaram que o Banco Central não deveria ter mexido na taxa de juros. Algo bem interessante para ver que não teve um apoio total do mercado. O mercado não concordou tanto com essa modificação. Teve gente falando até em corte, bem específico, mas... E alguns falando em alta, dividido entre alta de 50 e alta de 25, mas deu para ver que dessa vez não foi um movimento do Banco Central que o mercado totalmente apoiou, não. Ô Gustavo, é até interessante, porque o mercado talvez não tenha apoiado esse movimento do Banco Central. Por outro lado, o mercado está estressando a curva de juros. Sim. O Campos Neto falou até que é um movimento exagerado, talvez não pela inflação, pelo motivo do fiscal, mas o exagero está aí ou o exagero está nos olhos de outrem? Eu acredito que dá para ver que não é uma cobrança no Banco Central. Dá para ver que a cobrança está na parte fiscal, na parte econômica. Difícil você sair com aquele relatório semana passada dizendo vamos liberar recursos contingenciados. Eu lembro que lá em julho, quando falaram em qual a diferença de bloqueado e contingenciado. As pessoas nem sabiam tanto a diferença, porque nos últimos governos, contingenciou, acabou, meio que não mexe mais. Aí nesse a gente falou, olha, porque contingenciado pode liberar depois. Aí ninguém deu muita bola. Passou o quê? Alguns 2 meses, 3 meses, já liberou. Por isso que tem tanta pressão em cima do fiscal, por isso que a curva de juros mais longa sobe bastante. Quando você vai ver com os números fechados do ano, o governo vai falar, a gente vai atingir o limite inferior da meta. Só que já tem o quê? 40 bilhões fora da meta? Mais do que isso até, de recursos que o governo vai gastar. Tudo bem, você pode falar que foi algo excepcional, mas justamente quando você bota o arcabouço com uma meta e um limite para cima e para baixo, seria para comportar esses choques, para você ter algo bem inusitado e estar lá, assim como é cobrado ao Banco Central. O governo está falando que não, que é algo para não cobrar dentro do arcabouço, mas na verdade é que deveria, justamente por isso que você tem um intervalo de tolerância. E o mercado sabe fazer conta. Você fala que vai entregar o limite inferior, mas está gastando mais. O seu endividamento sobre PIB segue crescendo, não tem jeito. E por aí esse número você não consegue fazer algo para parecer diferente, não tem o que falar. O que estressa mais, de fato, é justamente essa leitura de gastar mais e não conseguir cumprir ali o arcabouço, né, o déficit ou o equilíbrio fiscal, como o governo fala, até mesmo a gente viu o relatório de despesas e receitas estressando bastante, ou estressa mais as possibilidades ou a falta de transparência e clareza de algumas medidas parafiscais, de algumas medidas que possam ser realizadas, como o aumento do auxílio do Vale Gás por fora do orçamento. O que o mercado teme mais? Ou o não cumprimento de um arcabouço, ou de fato o governo trazer algum tipo de jeitinho para entregar o arcabouço que o mercado quer, mas de uma forma sem clareza? Eu entendo que o mercado ele ainda presta mais atenção nesse curto prazo. Na parte de vai entregar o limite inferior da meta? Não vai?
tudo bem, isso eles estão prestando muita atenção. Mas você vê já alguns grandes economistas desde o ano passado escrevendo artigos, falando em entrevista, dizendo, olha, já está voltando a fazer coisa errada de novo, botando muita coisa fora do arcabouço. O próprio arcabouço ele não tem uma medida de punir tão grave assim quanto tinha o teto de gastos, e isso dá muita voz, dá muita liberdade para as pessoas gastarem mais, sabendo que não vão ter esse tipo de punição. Justamente esse ano a gente já está vendo que não vai cumprir. E como que vai ficar para o ano que vem? Vai ter a medida punitiva? Pelo visto não vai de novo. E isso acaba pesando quando fazem conta de longo prazo, quando avaliam se investem ou não no Brasil. As pessoas vão ajustando sua conta com o que está sendo gasto, estando no arcabouço ou não. Não tem jeito. Ô, Gustavo, e aí a gente fala do mercado, né, e muitas vezes atrelado aí com algumas decisões governamentais ou alguns movimentos lá de Brasília, a gente viu que a Prio, por exemplo, sofreu bastante aí nos últimos tempos com incertezas a respeito de produção, greve do IBAMA, sem renovar licenças ambientais. E parece que isso acabou ficando um pouco mais para trás quando começou a andar novamente essas liberações, e hoje a gente é pego com essa notícia também de que a Prio confirmou o interesse e negociação no campo de Peregrino, cerca de 10 bilhões aí de reais, que poderia também incrementar a capacidade de produção da companhia. Quando a notícia vem, ela acaba vindo até de uma forma... seja o IBAMA, seja essa negociação, para trazer alguma expectativa positiva aí para a companhia. Como que você viu esses últimos movimentos? Como que você enxerga aí esse aumento de capacidade com a compra ou uma possível compra de um novo campo por parte da Prio? Eu vejo de forma positiva. A Prio, ela está no momento agora que a gente sabe que o governo não tem interesse de passar para a iniciativa privada campos de petróleo, não quer dar essa abertura. A gente viu uma consolidação das suas concorrentes na parte privada. De forma interessante, ela consegue fazer uma aquisição para aumentar em cerca de 40 mil barris por dia, algo que ela tem em torno de 89 mil, ou seja, é bem considerável para o tamanho da Prio. Lógico que com 40% ela não vai conseguir dar um choque de gestão, não vai conseguir aumentar a capacidade de você extrair um custo menor, isso não vai ficar na mão dela, segue na mão da Equinor. Mas de qualquer maneira é um movimento na direção interessante. Sobre a questão do IBAMA, você tem nos últimos anos algo entre 160, 200 liberações do IBAMA para projetos de investimento. Isso travou esse ano. A gente fechou o mês passado com 68 por conta da greve. Eles fizeram uma greve que ainda tinha um ou outro liberando, mas de forma, obviamente, como a gente viu no número, bem menor. Isso trava projetos da Prio, da Vale e diversas outras companhias que estão pensando em fazer investimentos, em entregar, em desenvolver diversas regiões, mas que por conta de um imbróglio que durou meses, foram 8 meses de negociação entre o governo e os funcionários do IBAMA, isso ficou tudo para o próximo ano, ficou tudo para esse final de ano, ou seja, atrasou muito e é prejudicial para todos. Ô, Gustavo, como que você vê o preço do petróleo, né? Claro que acaba impactando o Prio, mas também para várias outras companhias. A gente vê um preço bastante deteriorado, acabou indo muito para baixo lá, abaixo dos $70, inclusive, com toda essa questão da desaceleração global. Aí agora a OPEP já fala sobre demanda, agora a gente já tem a questão geopolítica também, tensão ali no Oriente Médio, levando o preço até um pouquinho mais para cima. Essa questão aí, essa sensibilidade do preço do petróleo, pode trazer algum tipo de volatilidade maior para os ativos ligados ao setor por aqui também? Acredito que está bem transparente que não estão se desenhando um 2025 tão promissor assim, para as empresas em termos do patamar do preço de petróleo. Não vai ter aquela explosão, a não ser que algo bem inesperado aconteça, os preços vão ficar em patamares bem menores que os últimos anos. A OPEP faz o papel dela. Ela defende os interesses dos países produtores de petróleo, então, normalmente, os seus relatórios falam em oferta mais restrita e demanda mais aquecida, porque ela quer subir o preço de petróleo. É justamente para isso que funciona a OPEP. Agora, pensando no que está sendo divulgado pelas principais instituições, o Banco Mundial, a FMI, a OCDE soltou hoje um relatório, eles estão fazendo o quê? Revisando para baixo o crescimento das principais economias do mundo. Revisando o crescimento de 2025 dos Estados Unidos para baixo, zona do euro, China ligeiramente estável, mas no geral é um crescimento um pouco menor de grandes economias que demandam bastante petróleo. E diante disso, quem
negocia acaba entendendo que a demanda vai ser menor adiante, por isso aceita vender hoje a um preço menor para garantir já essa venda. Nesse sentido, Gustavo, eu queria entender, você falou ali de China, né? E muito a gente viu o impacto nas commodities, principalmente recentemente, com grandes preocupações com a China cortando juros, reduzindo taxas de reserva dos bancos para estimular a economia. Você acha que, de fato, isso vai ser suficiente para a gente mudar, né, talvez, essa perspectiva mais negativa que se estava ali na recuperação da China? Suficiente, eu imagino que não tanto. Tá. Me parece que ainda existe uma desconfiança da própria população com o governo chinês, uma precaução extra em termos do que aconteceram com suas reservas que estavam em imóveis. Boa parte da população utiliza imóveis como investimento. Diante disso, você tende a ter uma população bem reticente em consumir, em sair gastando. Eles vão ficar mais na dúvida. Agora, o governo está se realmente provando, está tentando fazer o que pode para estimular a economia local. Esses cortes de juros foram os maiores desde a pandemia. Eles reduziram com taxa de hipoteca para segundo imóvel, já entendendo essa configuração da população utilizando imóvel para investimento. Estão tentando baratear, estão tentando fazer o dinheiro movimentar dentro da economia, mas ainda parece que é um pouco aquém assim, do que realmente vai ser necessário. Eles precisariam dar um choque de credibilidade muito grande dentro de sua própria população, algo que não parece que vai vir pela frente, até porque o momento de mudar de uma economia que era puxada por investimentos em infraestrutura, investimentos em indústria, para consumo, ele não está sendo fácil, não esse ano, já não está sendo fácil há alguns anos. Já vem de um tempo que eles estão tentando fazer isso. Mas envolve mexer em toda a mentalidade da população, toda uma geração. Isso não está sendo tão simples quanto eles imaginavam. Até porque a taxa de natalidade está cada vez menor, né, Gustavo? E aí vai comprar mais imóvel, né? O chinês já tem 1, 2, talvez 3, vai comprar mais imóvel para quê, né? Só para deixar o dinheiro investido? Enfim, essa é uma discussão também, né? A questão da taxa de natalidade, a questão de como que o chinês vai fazer essa questão do patrimônio aí e o estímulo do consumo interno via imobiliário talvez não seja o melhor estímulo. Mas veio o que o mercado estava esperando, pelo menos parte do que o mercado estava esperando. O governo não deixou para trás, né? Vai tentar estimular de qualquer forma para alcançar os 5% de crescimento. Provavelmente eles vão chegar muito perto dos 5%. Acredito que isso eles conseguem fazer, até porque os dados por lá não são tão transparentes. Mas, de qualquer maneira, pensando para frente, o desafio segue. Cada ano que a gente vai ver agora a população encolhendo, você tem as famosas cidades fantasmas que foram construídas e ninguém foi morar. Você tem já uma interferência clara do governo no mercado acionário, com um contexto agora que a gente está vendo de juros cada vez mais baixos, ou seja, nem a renda fixa rende muito, nem a renda variável as pessoas se sentem confortáveis em investir porque tem intervenção do governo, seja diretamente no board das companhias, seja diretamente no mercado em oscilações atípicas. Portanto, realmente eles investem em setor imobiliário por desconfiança no governo e faltas de opções, até limites, né, para investir no exterior. Diante disso, você acaba fomentando essa bolha, mas que já estourou, já está claro que não faz muito sentido as empresas do setor extremamente abaladas financeiramente, alavancagens gigantescas, muitas não estão em recuperação judicial por conta de ajuda do governo. Diante disso, você vê uma situação bem difícil de você descobrir como vai sair desse desafio. Algo semelhante aconteceu com o Japão, 20 anos, 30 anos para resolver. Gustavo, e aí a gente viu um movimento bastante importante, principalmente nas empresas aqui de mineração e siderurgia, né? A China deu estímulo, o mercado aqui já ficou um pouco mais eufórico, alvoroçado. A gente viu Vale, CSN, a gente viu outras empresas também com um pouco mais de ímpeto. Diante dessa perspectiva que talvez não seja um ano de crescimento, que talvez não seja um futuro próximo assim de tanta melhora econômica, dá para a gente perceber que isso foi um respiro, assim, talvez algo um pouco mais sustentável, o setor pressionado pode viver melhores dias aí com essa expectativa de mais estímulos ou de um crescimento um pouco maior da China, ou tirar a desaceleração, pelo menos? Me parece que é um movimento mais de curto prazo mesmo. Parece que é aquele dinheiro bem rápido que foi para essas ações, pensando
em negociar pela notícia. Agora a gente vai precisar de mais indicadores econômicos daqui a alguns meses para ver se realmente trouxe aquele efeito desejado, mas isso demora. Não é amanhã, não é semana que vem que vai sair. Os estímulos forem injetados agora, a gente vai ter que esperar meses ainda para ver se isso funciona ou não. Particularmente, a gente entende que não faz muito sentido você ficar nessas empresas, a não ser que elas estejam um caso bem excepcional de pagamento de dividendos muito alto, como a gente vê a Vale, particularmente pagando muito dividendo. Mas elas em si não parecem que vão viver dias tranquilos, até porque, tirando a China, você tem outros problemas pelo mundo com tarifas de importação sobre suas produções. Opa, desculpa aqui, gente. Enroscou a manga, que ao vivo é assim, né? Vamos lá. Queria falar um pouquinho de BRF agora, né? Falar um pouquinho mais sobre o rating ali de BRF. Como que você recebeu a notícia? Foi surpresa? Já era esperado para você? Olha, a BRF, ela passou, desde que a Marfrig incorpora, por uma movimentação que está dando frutos. A gente já percebeu isso no relatório do primeiro trimestre, quando apareceram os dados de sinergia já aparecendo nos dois balanços. E eu vejo que a BRF, tirando isso, teve, como a própria Moody's colocou, todo o facilitador de abrir novos mercados. Foram, se não me engano, 59 novos mercados. Reino Unido, países da Ásia. Isso é muito interessante, porque você abre toda uma janela do quanto que a empresa pode produzir, considerando que a demanda aumentou potencialmente muito mais, com outros países, outras populações podendo consumir o seu produto feito aqui no Brasil e exportado para lá. A gente sempre bate nessa tecla quando eu pergunto o que o Brasil pode fazer para crescer mais no longo prazo. Um dos pontos é a abertura comercial. O Brasil, por mais que tenha avançado nesse tema nos últimos anos, ainda é um país fechado. Ainda é um país que o próprio governo pode fazer negociações bilaterais, fazer negociações em bloco para liberar mercados. As empresas pressionando a Anvisa ou o equivalente à Anvisa dos outros países a virem visitar suas matrizes, mostrar que fazem tudo certinho, que tem uma condição higiênica perfeita ou ao nível que exigem, podem abrir mais mercados. E, eventualmente, essas associações que fazem eventos em outros países, ou trazem empresários de outros países, ou levam empresários daqui para mostrar o que é o negócio no Brasil, tiram aquela sensação de desconhecimento, de incerteza dos estrangeiros em relação a produtos brasileiros. Isso é extremamente positivo. Isso faz realmente com que o crescimento de longo prazo aumente e que o Brasil consiga subir níveis de integração econômica e de tamanho da economia, aumentar a renda disponível para a população brasileira. Eu sou muito defensor dessa bandeira, acho que é uma das mais importantes para a gente ter um crescimento maior assim nos próximos anos. Gustavo, nossa reta final aqui, tenho 2 minutinhos, queria suas considerações finais, por gentileza. Bom, acredito que agora com a modificação de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente tenderia a esperar um câmbio um pouco mais valorizado, e a gente não viu isso acontecendo, o que mostra claramente que não é culpa do Banco Central, não é falta de juros que vai fazer o câmbio ir para um patamar muito valorizado, é muita pressão no parte fiscal que o governo pode pressionar aqui, pressionar ali, fazer um desenho para as contas parecerem melhores, mas as pessoas já estão cansadas de saber que isso é um problema do Brasil. Assim como outros países têm outros problemas geopolíticos, problemas em controle de inflação, problemas em queda da população, o Brasil é tido hoje como um país com um fiscal muito desorganizado para o seu grau de desenvolvimento. Ele é bem mais endividado que outros, por isso não tem jeito. Você vai ter que subir a taxa de juros em 10 pontos percentuais para ter um grande efeito aqui dentro, se você realmente seguir com essa âncora fiscal bem negativa.